Autoestima alta ou autoestima baixa? Fora dos stories, você está bem? As pessoas gostam de publicar, momentos de felicidade, mas vem cá fora do stories, como que você está? Nesse mundo onde nós vamos passando o dedo na tela do celular e vamos vendo cenas de pessoas felizes, pessoas que estão causando um grande impacto, mas você, na vida real, como você está? A autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma. A autoestima é a valorização própria. Eu poderia dizer para você que a baixa autoestima ela é consequência do pecado. Sim, é consequência do pecado. Por quê? Porque Deus ele deu uma recomendação. Ele disse assim, ame o seu próximo, ame a outra pessoa como você ama a si mesmo. Mas o pecado ele tornou o amor algo egocêntrico. Quando alguém faz algo por outro, não é por amor. Na maioria das vezes é para ser aplaudido, é para ser elogiado. Aí quando o aplauso não vem, quando o elogio não chega, baixa a autoestima. A pessoa se sente inferiorizada e a pessoa se sente minimizada. Quer dizer, é como se ela não tivesse valor nenhum. Ama-se o outro como a si mesmo, não por amor a si mesmo, no sentido de vou ajudar essa pessoa, não como algo natural, que flui naturalmente da pessoa, mas é um amor corrompido pelo pecado, cheio de egocentrismo, onde se busca apenas reconhecimento e aplauso. A autoestima não depende do outro. Não, a autoestima não depende do outro. A autoestima não depende de reconhecimento nem de aplausos. A autoestima é um estado de espírito. Certa vez um garoto publicou no seu Facebook, a sua foto dizendo assim, pelo menos a minha mãe me acha bonito. E no comentário da sua mãe estava, acho não. Imagina, esse garoto baixa a autoestima. A autoestima não depende como eu sou visto pelos outros. A autoestima depende muito de como eu me vejo. A autoestima depende do valor que eu reconheço que de fato eu tenho diante das outras pessoas. A autoestima é amar-se voluntariamente. Olha só, a autoestima é amar-se voluntariamente para voluntariamente amar o outro. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem é você para você mesmo? Se olhe no espelho e responda essa pergunta. Quem sou eu para mim mesmo? Se a minha autoestima depende do outro, então deixe-me dizer, como o outro te faz sentir? Se a tua autoestima ela depende do outro, como o outro está te fazendo sentir? Agora deixe-me perguntar, você se sente realmente como o outro diz que você é? Em 1 Samuel, texto bíblico, capítulo 25, versículo 3, nós lemos que Abigail, mulher de Nabal era um marido grosseiro. Nabal, na verdade, ele era sinônimo de loucura. Então esse homem grosseiro, ele era casado com Abigail. E Abigail, diz o texto, ela era uma mulher bonita e inteligente. E observe um detalhe naquele texto, Abigail não perdeu a sua identidade, mesmo estando casada com um homem mau e cruel. Na situação do dia a dia, muitas vezes eu também não me encaixo em determinados padrões. Tem muitos padrões que os outros dizem que eu devo ter, nos quais eu não me encaixo. E daí? Bem, em muitos casos eu até sou desvalorizado por isso, inferiorizado por isso. Em algumas situações sou taxado de algo que de fato eu não sou. Mas, por ouvir aquilo e por me deixar levar com aquilo, por aquilo, eu acabo desvalorizando a mim mesmo.
eu acabo me inferiorizando aos demais e isso me leva a baixa autoestima. Tem muitas pessoas que elas desenvolveram ao longo dos tempos um complexo de inferioridade. E diante desse complexo de inferioridade, as pessoas elas têm buscado fazer de tudo para serem aceitas. Mas quando as pessoas elas acabam buscando e fazendo tudo para serem aceitas por causa desse complexo de inferioridade, isso tem trazido muitos sofrimentos na vida dessa pessoa. Por causa do complexo de inferioridade, e as pessoas passaram a fazer coisas que não faz parte dela. Não é ela, não é a sua identidade. Elas acabaram sendo conduzidas para algum tipo de vício. Aí nós olhamos para o vício daquela pessoa, condenamos o vício, mas nos esquecemos que muitas vezes ela foi conduzida para aquele vício por causa de um complexo de inferioridade, por aquilo que nós chamamos de baixa autoestima. Muitas vezes as pessoas, por causa desse complexo de inferioridade, buscando, eu tenho uma autoestima muito boa, acabando, querendo agradar as pessoas, elas passaram a negar os seus próprios valores. E muitas pessoas estão vivendo uma constante fuga. Eu me lembro aqui de Gideão, um personagem bíblico. Ele foi chamado por Deus para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. E quando Deus o chamou, ele, Gideão, se destacou por 2 adjetivos: mais pobre e menor. Era assim que Gideão se sentia, mais pobre e menor. Talvez era assim que as pessoas também o classificavam. E já que as pessoas o classificavam dessa maneira, ele também aceitou isso como verdade. E assim passou a viver. Querido amigo, querida amiga, a autoestima depende muito da avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Então deixe-me perguntar para você, o que leva você a se classificar como você se classifica? Você lá olhando diante do espelho, quando você pergunta assim, quem sou eu? Como eu me classifico? Deixe-me perguntar, por que você se classifica desse jeito? Talvez alguém imprimiu esse conceito na sua vida. Talvez alguém colocou isso em você. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, com a morte de Saul e também de Jonatas, a família de Saul acabou fugindo e durante a fuga a babá então deixou Mefibosete cair e isso gerou uma sequela nele, né? Quer dizer, ele adquiriu uma deficiência em uma das suas pernas. Mas Davi havia feito uma promessa para Jonatas, que ele iria sempre auxiliar os seus. E Davi, ao encontrar a família de Jonatas, ele então conversando, né, explicando para Mefibosete, aí então a única coisa que ele soube dizer, ele não ficou agradecido, ele não ficou feliz porque agora ele estava rico novamente. Ele simplesmente disse, eu sou um cão morto. Olha só como Mefibosete se encontrava no estado de espírito. Eu sou um cão morto. Ele se sentia inútil. Ele se sentia como alguém sem razão para viver. Fora dos stories. Autoestima alta ou autoestima baixa? Como você está fora dos stories? O psicólogo Fred Matos, ele definiu a autoestima para mim de uma maneira muito brilhante. Autoestima é ser capaz de cuidar de si mesmo quando você está triunfando. Autoestima é você ser capaz de cuidar de si mesmo quando você está em dias ruins. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Por isso eu quero trazer para você o Sermão de Moisés. Pelo menos uma parte do Sermão de Moisés. Deuteronômio capítulo 7, o versículo 6 até o 9. Onde ele diz assim, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus.
Entre todos os povos da terra, ele escolheu vocês para serem somente dele. Olha quem é você. Você faz parte do povo de Deus. Você é o grande tesouro encontrado. Como diz Jesus lá na parábola, você é o tesouro encontrado e Jesus deixou a glória dos céus para comprar você. Como diz Pedro, não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos comprados, mas nós fomos adquiridos por Deus pelo próprio sangue de Jesus. O Senhor Deus os amou e escolheu. Não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou com a sua força e os livrou do poder do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. E ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações, para sempre, aqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Querido amigo, querida amiga, olha o valor que eu tenho, olha a avaliação que Deus faz da minha pessoa. Amado por Ele, mesmo sendo como sou, sou povo de Deus. E é tão interessante quando eu olho lá para o hebraico, né? Eu li em português para vocês, mas quando eu olho lá para o hebraico, tem esse termo que aparece lá no texto, o termo hebraico segulá. E segulá significa você é uma posse valiosa e muito estimada. Você é uma posse estimada e muito valiosa para Deus. Esse é o valor que nós temos. E é assim que nós precisamos nos olhar, como um povo de Deus, semeados nesse mundo, a semente do trigo, para produzir frutos para este mundo, para que tantos outros também reconheçam o grande valor que elas têm para o nosso Papai do Céu. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.